Buenas mundo! Como vocês estão? Bora abrir caminhos para o nosso oráculo semanal de 15 a 21 de dezembro. Tratando-se de temas quenturas da pura vida acontecendo sempre, porque essa é a abertura diante da pura vida acontecendo, não pode ser diferente, mas a cada semana a gente vai requintando, lapidando, aprofundando algumas situações sob essa regência e perspectiva da pura vida acontecendo, na linguagem do Amarcura. Então a gente vai falando sobre o céu do momento, desdobrando com os oráculos, enquanto eu vou costurando amuletos, e a gente vai recebendo esse suporte através de palavras para lidar com a linha temporal que se abre no momento. Tratando-se de 15 a 21 de dezembro, o céu não está pedindo pressa inconsequente, é óbvio, mas é o que acontece naturalmente, né? A gente entra naquele modo inconsequente de final de ano em relação a várias situações e fica um pouco mais tenso quando a gente está diante de um processo prestes a subir as montanhas de Capricórnio, mas é um pouco mais complexo do que o próprio arquétipo do Capricórnio, um pouco mais complexo do que apenas subir a montanha, ser realista, lidar com as objetividades. São movimentos muito conscientes de coisas que a gente ainda está tendo a oportunidade nesses dias de resolver pendências, de resolver questões que podem ser invisíveis, mas que emocionalmente nos incomodam, nos impedem de avançar sem tanto peso. Então, o que realmente preocupa e até causa uma pressa de tentar resolver superficialidades está no invisível. Então, esses últimos dias aí do Sol em Sagitário, com as alegrias de também estarmos com a Vênus e com Mercúrio em Sagitário, a gente tem essa possibilidade de se reorganizando para que quando finalize, então, esta semana e abra a semana do Natal e aí todo mundo entre naquele modus operandi que só volta em janeiro, a gente entenda que o descanso é merecido, mas que janeiro não vai demorar muito para começar. 2026 também não vai demorar muito para começar. E aquilo que fica muito nítido nesses dias é que tem coisas que já estão sendo antecipadas e por isso geram uma certa ansiedade ou um conflito interior, porque o céu do momento ele vem um passo à frente daquilo que a gente não resolveu. Ele vem exigindo de alguma forma, ele vem no sentido de que a pura vida acontecendo vem, a nossa consciência vem, aquilo que a gente lá no fundo sente, sabe, se permite olhar, vem com isso, exigindo um tipo de postura, de decisão e de maturidade para aquilo que a gente não tem referência ainda, mas sabe que é só o que precisa. Então, diante de distrações coletivas, sem julgamentos, no sentido de que há prazeres que são extremamente importantes para o nosso descanso e outros que podem fazer com que a gente se perca e perca força, que haja perda de força. Essa vieram duas informações em bloquinhos aqui. Então, que a gente se perca, porque acha que tá tudo ótimo, tá tudo bem, tá tudo legalzão, tá tudo resolvido, e que haja perda de força neste momento de distrações. O que se move agora, ou seja, coisas que vocês conseguem resolver nos próximos dias, nos últimos dias de Sagitário, com a ponta da lança apontada para aquilo que precisa, para realizar determinados objetivos, organiza muito mais coisas do que se pode imaginar, porque quando a gente começa a tirar
determinados pesos, mesmo que de coisas pequenas, a gente abre espaços para enxergar coisas que não enxergava antes. E aí, quem acaba adiando esse momento de não, depois eu resolvo isso aqui, vou deixar um pouco mais para frente, vou esperar o ano acabar, sente o peso depois. É como a oportunidade de você arrumar a sua mochilinha para subir a montanha e você não saber onde estão as coisas na hora que já está prestes a sair e acaba levando mais do que consegue carregar, porque não sabia que era tanto assim até colocar dentro da mochila. E aí a gente vai perceber essa dinâmica dos últimos dias aqui com essa energia sagitariana, trazendo uma predisposição a fazer as coisas juntos e avante. Essa frequência do juntos e avante, ela é muito importante nesse momento. E a gente vai ver isso se desdobrando no oráculo também. Nesses dias, vamos colocar aqui Sol, Mercúrio, Vênus em Sagitário, mobilizando ainda essa frequência, o céu ele abre brechas de respiro para ter respostas através dos encontros, conversando com pessoas, encontrando pessoas na rua, no relacionamento afetivo, nas amizades, fazendo terapia, fazendo coisas diferentes, fazendo aquilo que precisa ser feito, mas encontrando outras pessoas no mesmo processo. E essas trocas, elas não são distrações. Então, encontrar pessoas naturalmente, se não for desgastante ou se for uma opção que faça sentido neste momento, aquelas prioritárias ou aqueles encontros que são prioridade, é muito importante que a gente traga esse elemento de que tem coisas que precisam ser ditas pelos outros ou que precisam ser ouvidas de uma forma diferente, para que a gente tenha esse espelho ativo do que está relacionado a esse ponto de distração ou não. Então, essas trocas que podem acontecer de forma bastante, que podem já estar acontecendo, porque o oráculo é sempre feito no meio da semana, mas feito de forma bastante esporádica, espontânea e natural, é nesses lugares que encontra-se a pergunta real, sem estar maquiada de uma outra coisa. Não é apenas uma pergunta, mas são algumas. E aí? Você sabe para onde você está indo? Não apenas para onde você está indo viajar no final do ano, para onde você... o que você deseja para 2026, mas você sabe para onde você está indo agora, nesse ponto da sua vida? O que você realmente quer hoje? Se é a mesma coisa que você queria um tempo atrás? Como é que você pretende desenrolar algumas metas e objetivos? Isso está claro? Você precisa de algo mais para isso? Você precisa de algo menos para isso? Então, esse lugar de aproveitar essas oportunidades para refletir, ser extremamente sincero, sincera consigo mesmo, é que dá as viradas de chave final. Ou seja, a gente já passou da metade de dezembro, mas a gente ainda tem o desenrolar de dias muito profundos. Profundos porque, de alguma forma, a pura vida acontecendo com esse céu astrológico está dizendo que para isso não vai ter depois. Para esse tipo de resposta, se você não ajusta agora, o inevitável é que fique pesado mesmo. E são coisas que você sempre vai ter encruzilhada para resolver. Ou você vai resolver por vontade própria, ou a encruzilhada resolve por você, mas você sempre vai ter essas vias. Quanto mais distante a gente tá daquilo que nos apetece, daquilo que nos dá tesão de fazer, daquilo que nos dá tesão de viver, maior a distância entre o que a gente quer realizar e o que realmente está acontecendo, entre o nosso desejo e a nossa realização, entre as situações que conflitam com isso e as nossas soluções.
E aí a gente tá aí nesse meio de semana com uma lua em Escorpião, que coloca essa lente de investigar. Investiga aí o que precisa morrer, onde é que você precisa parar de se iludir, onde você precisa parar de lutar até mesmo contra aquilo que você acha que está te envenenando de alguma forma, que está te cansando, que está tirando a tua força, que está fazendo com que você perca energia. Essas investigações, elas são rápidas, é o clique, é a intuição, é acordar de um sonho. Hoje eu estava colocando um post sobre isso, o quanto é importante a gente dormir para acessar esse inconsciente e sonhar com aquilo que a nossa mente não permite que a gente veja, porque existem uma série de conflitos e julgamentos se sobrepondo ao que realmente precisa morrer, viver, ao que precisa de solução para qualquer tipo de dúvida ou conflito, para que a gente esteja mais alinhado ao nosso destino e não aquilo que é esperado socialmente, culturalmente, ancestralmente, familiarmente de nós. E não é confortável, nada confortável. Por isso que, inclusive, quando a gente vai acessando isso por camadas em processo terapêutico, interpretando sonhos, abrindo oráculos, ou seja, através de recursos, ferramentas sim, como formas de acessar conteúdos que sozinho você simplesmente ou ignora ou acha que está ficando doido. E a grande questão é que quando a gente acessa esses lugares mais desconfortáveis, no momento onde a gente acha que a gente deveria ter simplesmente encerrado todas as questões e estar muito bem resolvido com tudo, porque o ano está acabando, a gente já passa para um outro degrau de relação com a gente mesmo, que é um degrau de honestidade. E ser honesto consigo mesmo e não se trair neste momento vale mais do que ter muita coisa realizada e bem resolvida lá fora, porque a hora que o pau estiver torando em 2026, essa mochila você não vai precisar carregar com você para subir a tua montanha da vida. Então, quando a gente olha aquilo que a gente evitou olhar, seja ao longo deste ano, do último mês, ou de uma vida inteira, você vai primeiro sentir toda aquela energia que ficou abafada e depois você vai poder aceitar que parte do conflito interno ele só existe porque tinha algo que precisava morrer e a gente não pode, não é natural que a gente carregue coisas podres, então aquilo sempre vai sair por algum lugar. Então não tem negociação com a ilusão. Não tem como seguir o nosso destino sem encerrar determinados assuntos, determinados ciclos, refazer acordos e olhar para essa natureza de ciclo de vida, morte, vida, de forma não infinita, mas interna, ou seja, um processo contínuo. E é por isso que na nossa carta central da semana, a gente tem uma nomenclatura para todo esse processo, resumindo esse céu do momento e muito daquilo que a gente está vivenciando aqui, colocado como conflito interior. Olha só o desenho, a imagem, o Merkaba, como é que isso reluz. O conflito interior, então, ele vem justamente a partir dessas limitações, dessas estruturas. Momento onde a gente precisa respirar fundo para soltar todo julgamento, inclusive aqueles que nós temos com a gente mesmo. Essa carta ela não vai falar exatamente de um conflito externo, mas que pode estar se manifestando num conflito externo e você está tentando olhar para aquela situação conflitante, resolver de fora, mas sem olhar para a fricção interna daquilo que a gente é ou não está podendo ser, as coisas tendem a parecer as mesmas. Mas aqui é muito importante olhar para o conflito interior.
Você está separando seus desejos da integridade do seu ser? Uma maneira de superar o conflito consigo mesmo consiste em intensificá-lo ao mesmo tempo que observa imparcialmente até dissolvê-lo num estado de paz. Outra maneira consiste em evitá-lo, o que faz com que ele se intensifique espontaneamente. Nos dois casos, é bom perceber que ele tem um propósito: impressionar a sua consciência com o fato de que você está julgando a ponto de criar uma extrema tensão. Essa tensão não é fruto apenas de um conflito de valores, é o conflito de uma parte do seu ser com todo o seu ser. A dor pode criar tensão e resistência, mas só o todo pode encontrar paz. Supere qualquer separação, especialmente apegos autocentrados, e pare de se culpar. Respire fundo e aceite o conflito. Então, só veja o que acontece. Separe a lei cósmica. Visualize e sinta o conflito interior como um reflexo dos valores do mundo. O conflito interior diz: separe uma coisa da outra e polarize os extremos. Transforme a unidade em diversidade e deixe o conflito vir à tona. Só por meio da confrontação dinâmica você pode começar a ver os pontos cegos. Perceba que os valores dos seus ancestrais e a sua cultura, o que impuseram sobre você. A afirmação ao final da carta: eu respiro fundo e solto todo o julgamento. Então, olha só que interessante. Não são, então, como eu coloquei no post de hoje, só os defeitos visíveis que nos afastam da vida que nós desejamos. Esse conflito interior, de uma forma ou de outra, buscando resolver ou ignorando completamente, vai nos trazer os medos silenciosos, vai nos trazer tudo aquilo que, de certa forma, nos protege da pura vida acontecendo, porque a pura vida acontecendo não é só das alegrias, a pura vida acontecendo é a vida integrada com todas as suas experiências e até mesmo os conflitos. Tudo isso que permeia a vida enquanto ela acontece tem umas pequenas partes e fragmentos que nos conectam ao todo, à matriz, à energia divina, ao universo, a qualquer força que queira chamar, mas nós temos essas pequenas partes dentro da gente. Quando a gente desce para a Terra e vira humano, a gente traz um pedacinho desta fonte. E aí, quando a gente está num conflito, quando a gente está num processo de sofrimento, esse bloqueio a essa partezinha nossa faz com que a gente esqueça que a gente veio, na verdade, experimentar. E aqui falando de situações cotidianas, não de grandes tragédias, para não ser leviana com situações, mas falando de situações conflitantes, emocionais, materiais, situações que são comuns e inerentes ao ser humano ao longo da sua jornada de vida, e que nessa semana a gente olha para o quanto, em que nível a gente tenta se encaixar nesse entorpecimento em massa, nessa neurose coletiva, nos buracos sem fim. E não estou falando do final de ano e das coisas agradabilíssimas dessa fase. A gente está falando aqui do resultado que esse tentar permanecer em lugares, situações, espaços e relações nos trazem como colapsos. Então, o nosso sistema nervoso, diante de todos esses cenários pelos quais a gente vem passando, colocando como se fosse normal, está mostrando que não. Cansamos da brincadeirinha de viver nas caixinhas. Se não cansamos, vamos cansar em breve. E isso é demonstrado com essa ideia de olhar para os nossos conflitos interiores antes de querer resolver e salvar as situações externas.
Então, o conflito interior, ele nasce quando a gente já percebe que não está mais no mesmo lugar. Então, se a gente vem com um pequeno fragmento, uma pequena pecinha, os nossos códigos, nosso chipzinho de informação divina, ancestral, conectada à fonte, à matriz, e a gente não consegue usar isso por ser de fato pequeno, porém fundamental e essencial, quando a gente expande um pouquinho a nossa consciência, quando a gente abre um pouquinho a nossa cabecinha de coco duro, quando a gente passa por uma experiência que nos altera a percepção, quando a gente passa por uma perda, quando a gente passa por um luto, quando a gente passa por um final de ciclo e a gente expande, é aí que a porra toda vem, né? É aí que o conflito interior então se manifesta e a mente ela vai insistir em contenção, porque não? Você tem que estar ótimo, você tem que estar bem, você tem que estar bonita, você tem que estar maravilhosa para isso e para aquilo, para se apresentar de tal forma que você continue dentro da caixinha. Só que isso não está funcionando para ninguém. E como foi colocado aqui, nestes dias 15 a 21 de dezembro, é bom que a gente tome nota. Porque esse conflito interior, então, se ele é inevitável, se ele vai falar de um cuidado que a gente pode ter para olhar, tá? Quais são os extremos que eu tô criando? Aquela coisa de. E aí, pega a situação e fala: qual que é o pior que pode acontecer? Eu não fazer isso? É o pior? É realmente o pior que pode acontecer? É eu não ter isso aqui? Qual é o melhor que pode acontecer? E você vai criando essas polaridades e percebendo que o conflito ele realmente está no meio do caminho, que tem muito mais a ver com a nossa percepção. E eu gosto de observar bastante isso, tanto em atendimento, quanto nas minhas próprias relações, quanto nas minhas próprias dinâmicas, de colocar esse modo observador e perceber, tá? Respira um pouco e olha para essa situação. Ela realmente está acontecendo? Ou ela se completa, ela se finda, ela para de se manifestar dessa forma quando o seu julgamento cai, quando você para de querer entender o porquê, de entender para quê, de entender como é que funciona isso e aquilo, porque se você não tiver tudo sob controle, você ainda achará que essa situação é ou não é, enquanto na verdade isso pode entrar num colapso até mesmo não pelo fato de você participar de todas as situações que são julgadas como corretas e esperadas de você como ser humano, mas por você também não participar de nenhuma delas sem julgamento. Então, até mesmo esse conflito de estar ou não estar presente, o conflito de colocar ou não colocar tesão nas coisas, o conflito de se preocupar ou não se preocupar com determinado assunto, tudo isso precisa de um respiro contínuo. Não adianta você programar, fazer um respiro no final do ano para tentar recuperar o que você não conseguiu descansar em 60 anos, em 40, em 20. Então, o motivo de não conseguirmos lidar com uma série de coisas e deixar isso se agravar para todos os finais de ano é o julgamento que a gente teme e o julgamento que a gente faz em relação às coisas como elas são. E aí a gente tem a nossa mochilinha, né? Na nossa mochila, nesses dias de 15 a 21 de dezembro, mas que também servem sempre atemporalmente, vocês que me digam, se você não abrir um oráculo semanal de qualquer linha do tempo de qualquer ano, você não vai pegar uma informação que serve. Na nossa mochila a gente tem a carta da estrela, do baralho cigano. E é interessante porque aqui a gente sempre está falando de destino. A gente sempre está falando de um lugar que nos remete àquilo que a gente acredita. Só que peraí, isso está na nossa mochila hoje, né?
cheio de estrelinhas brilhantes dentro da nossa mochila, se transformando num tipo de peso. Não é exatamente para a gente abandonar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente quer ver acontecer, mas para perceber que o céu ele não precisa de tanta estrela e de tanta luz ao mesmo tempo, que existem espaços, ciclos, constelações, organizações lá no céu, assim como existe aqui na Terra. A gente se organiza de formas para que haja um fluxo contínuo de todas as coisas, não só para que a sua vida dê certo. Não é só para que o seu relacionamento funcione, não é só para que você ganhe mais dinheiro, porque a vida realmente não é sobre você, não é apenas sobre mim, não é apenas sobre o Laio. As coisas não giram em torno apenas de uma única coisa. E é por isso, para que elas se reorganizem, que muitas vezes a gente precisa deixar a idealização excessiva de que as coisas deveriam estar diferentes, afinal de contas. Já batalhou-se tanto, já passou-se por tanto sofrimento, já abriu-se mão de tantas coisas. Então, naturalmente, enquanto a gente vive assim, a gente vive também em função de esperar o momento perfeito. Esperar 2026 para ser o ano da grande virada. Sim, a gente quer. A gente quer muito a pura vida acontecendo. Mas essa esperança, com esse tom assim, esperança, que paralisa a pura vida acontecendo, ela mata você dia por dia, minuto a minuto, porque você não consegue se mover quando você tem esperança, que você está esperando que as coisas aconteçam, que elas melhorem, que elas sejam mais mágicas. Então, carregar estrelinhas desse céu na mochila é quase uma forma infantil de esperar que as coisas se movimentem porque você acredita na magia da vida. E nesse momento é até duro de colocar isso dessa forma, porque eu sou uma pessoa pisciana, sou uma pessoa sonhadora, sou uma pessoa que gosta de botar estrelinha nas coisas, mas que não serve para tudo. Não dá para pôr o adesivinho da estrelinha quando você tem uma infiltração, né? Então tem situações que pedem outro tipo de ajuste, menos projeção, menos interferências superficiais. E a gente se coloca presente diante do conflito, tá? Essa coisa eu vou precisar resolver de um jeito que eu não gostaria, mas é o único que tem. Então, eu me movimento agora, porque depois não vai ser uma coisa, vai ser duas, vão ser três, vão ser quatro. E aí a gente abre caminhos agora. Olha que divertido, para não dizer outra coisa. A gente abre caminhos com chicote. Vocês lembram que nesses dias o chicote estava estralando nas nossas costas. Agora a gente pega o chicote e fala: epa! Bem Vera Verão, assim, ó. Não vai ficar dando chicote nas minhas costas, não. Eu é que vou pegar esse chicote agora e vou abrir a porra do caminho agora, neste último minuto do segundo tempo. É isso. Diferente dos outros oráculos, então, onde o chicote aparecia, esse chicote aqui é o chicote estralando para acordar para a vida. Ah, agora dá para resolver isso aqui. Ah, mas eu espero. Quem não espera nada resolve o que dá agora. Ou seja, não são todas as coisas. Não é aquilo que você achou que devia estar resolvido até final de 2025. Resolve o que você sabe que você precisa resolver dentro de você. Resolve agora olhar para aquilo que você está falando cheio de orgulho, que não se preocupa mais, que não te incomoda mais, que já está superado, que já está resolvido, mas que é a única coisa que te impede de realizar o que você disse que ia realizar e não realizou. Então, aquilo que a gente não consegue colocar e externalizar para fora tem todo um contexto de existem mais estrelas para brilhar do que a gente mesmo, do que uma só. Tem este contexto, mas também tem a questão de que quando a gente decide vir com chicote e interromper
um padrãozinho, furreba, repetitivo, que interrompe a nossa vida cada vez que a gente está prestes a gozar, se realizar, ficar felizão, felizona com uma situação. E você tá lá prestes a celebrar e você nem celebra porque aquele padrãozinho diz que não é necessário assim, você vai adiando decisões que vão transformar a sua vida, você vai escolhendo fazer aquilo de um jeito que fique menos desconfortável e desagradável, pois saiba que o chicote estrala, mas agora é na tua mão, ou seja, só se você quiser. É isso que abre caminhos. Quando a gente age mesmo sabendo que vai desagradar, é bem desconfortável, mas é bem libertador. Então, esse é um movimento que nos alinha muito mais com o nosso destino do que parece. E não é apenas por a gente ter que lidar com culpa, com a sensação de despertencimento ou de não caber dentro da caixinha, mas é porque acorda toda aquela linha, né? Imagina um chicote estralando na nossa linha de destino, espiralando um monte de coisa. Você sabe que a hora que você fazer aquilo que você não gostaria de fazer, mas precisa, tem uma série de outras coisas. Peraí. Tem uma série de outras coisas que também vão se movimentar, inevitavelmente. Então, quando a gente tem esse movimento que acorda o destino, assim, logo no final do ano, é muito desafiador, mas é muito necessário e é isso que abre caminhos para que a gente celebre a pura vida acontecendo logo ali, ao invés de estar carregando uma mochila cheia de pedra, mesmo com o chicote na mão, para botar tudo isso abaixo. Bom, vamos para o conselho de Maria Padilha, mais na frequência de Dona Sete Saias, para entender esses conflitos aí. Botica Mucunã, vulgo Fabi, disse, sobre colapsos eu que o diga, sincronias do oráculo. É nós que digamos, não é mesmo? Que bom. Que bom que você ouviu em sincronicidade sempre. Aliás, ó, vamos aproveitar que a gente vai finalizar com o conselho de baralho de Maria Padilha e vamos já, ó. Não vamos deixar o nosso Lux 22, nossa expansão espiritual, nosso spray vibracional, a venda na nossa Botica Mucunã para depois. Agora mais do que nunca a gente precisa, ó. Como diz a Flora quando eu espirro os sprays da Botica, ó, agora mais do que nunca a gente precisa de cheiro de macumba na vida. A gente precisa daquele cheirinho de casa, de macumba, quando já tá anoitecendo, que ficou só aquela velhinha acesa e aquela energia de tá todo mundo aqui, tá todo mundo seguro. Mais do que nunca, cheiro de macumba, por favor. E aí a gente finaliza agora com o nosso conselho para abrir caminhos e assentar estes entendimentos de uma vez por todas, porque não temos todo o tempo do mundo para lidar com o nosso cigarrinho do vício ou teimosia, para lidar com melancolia, depressão, lágrimas. Não vai colapsar não, vai chorar, não vai colapsar não. Vai buscar seu amigo fiel, aliado, né? O nosso cachorro do baralho aqui. Então, olha só, a gente tem essa tríade bem interessante. Imagina o chicote estralando e você, de alguma forma, percebendo, se dando conta nesses dias, que a coisa mais perrengosa, na falta de um vocabulário mais adequado, a coisa mais densa, coisa mais pesada, o maior obstáculo desses dias não é aquilo que você está pensando, putz, preciso terminar aquela coisa. É insistir no que já mostrou que não se sustenta mais. E geralmente isso é um comportamento de quem? De quem? Nosso mesmo. Da nossa cabecinha, do nosso sentir, da nossa forma de fazer as coisas. É uma teimosia emocional. São vícios de comportamento, são apegos à melancolia,
como se isso fosse a nossa identidade e nos tornasse pessoas superiores a outras. Porque tem aquela coisa, não, porque você não sabe o que eu vivi, porque você não sabe como foi pra mim, porque você não sabe como o ano foi pesado pra mim. Então, sentir não é o problema. Estar sensível às situações não é o problema. Se fragilizar diante de um obstáculo não é o problema. Mas permanecer nessa mesma ladainha, nessas mesmas histórias, afundado no só sentir, ai, sinto, não fazer nada com isso, é um problema. E é um problema seu, é um problema meu, é um problema de todos, mas que só podemos resolver aqui, ó. Então, esse resolver aqui, muitas vezes ou você vai buscar um aliado, ou você vai buscar um recurso, ou você vai buscar um suporte, mas você vai se movimentar em direção a alguma coisa para parar de se punir por estar finalizando o ano de um jeito X, Y, ou por não ter se permitido receber ajuda frequente. E assim, ah, não, mas eu fiz terapia ali, não, mas eu fui ali 15 dias atrás, não, mas eu fiz tal coisa, fiz uma massagem, eu relaxei, fiz um negócio ali, às vezes não foi suficiente. Assim como quando a gente faz macumba, a gente precisa dar um movimento contínuo, tudo tem prazo de validade. Assim como a gente faz uma massagem quando tá tenso, você vai se tensionar de novo. Fez um alinhamento de chakras, virou a esquina, já vai precisar refazer. Porque as coisas têm prazo de validade. Da mesma forma que um vício tem um prazo de validade. Um comportamento que nos traga apoio, ele precisa ser constante e real no sentido de, ainda que seja humano ou espiritual, aquilo ali precisa de uma manutenção. Não é mais sobre fazer tudo sozinho, não é mais sobre o grande orgulho que sentimos de dar conta de tudo. É sobre escolher quem vai caminhar com você de verdade, quais são os seus recursos que realmente atendem suas necessidades e fazer aquelas respostinhas, né? Fazer aquele interrogatório consigo mesmo de o que está funcionando e o que não está funcionando agora, não que funcionou já antes e que por isso você acreditou que era só continuar fazendo, mas não tendo nenhum resultado e sem manutenção. E quem caminha, o que caminha para te auxiliar a diluir, dissolver esses dissabores dos conflitos interiores, é que realmente fortalecem as próximas iniciativas e diminuem esse peso da mochila. Então, 15 a 21 de dezembro é sim iniciativa agora, mas o desfecho pode vir em 2026, tá tudo certo. Mesmo que o desfecho das coisas venham prolongados, precisem de ajuste, tem coisas que precisam ser conversadas, resolvidas, organizadas, planejadas, decididas agora, sim, no final do ano, é isso mesmo, não dá para fugir de certas coisas, mas não queira tudo resolvido nos próximos dias. Então, os ajustes, eles são conscientes, porque o peso ele vai aumentar, e se a tendência de certas coisas é que aumente mais, é ali mesmo que você não precisa e não deveria, não é indicado, não é recomendado, que você fuja. É o que você mais precisa resolver? É o que você mais está cansado de ter que lidar? Pois é ali mesmo que você vai mexer, porque senão isso vai ser muito mais pesado, multiplicado, passado este dezembro, porque janeiro já vai entrar com os dois pés na porta mesmo. No peito, na porta, na cabeça. Conversas, encontros são portais de clareza. Então, a maior parte dessas resoluções, elas estão muito associadas a isso. Sol, Mercúrio e Vênus em Sagitário, facilitando o falar e ser compreendido, e ouvir e ter reciprocidade. E aí, quando você faz essa investigação emocional profunda, você vai soltando essas idealizações paralisantes, você vai quebrando padrões repetitivos
E você vai tendo muito mais claro quem são esses aliados reais e com quem você também estava se distraindo ou com quem você não estava nem conseguindo respirar e retirar o julgamento do próprio processo e fazendo uma série de projeções e análises que não eram bem coerentes. Essa questão toda vai levar a gente para uma coisa muito interessante que vai diluindo esses conflitos, que é, não vai ficar perfeito mesmo, então foda-se. Bueno? E assim finalizamos o nosso oráculo, graças a quem passa por aqui quando eu estou aqui, graças a quem vem depois e graças a quem nunca vai chegar. Essa é a pura vida acontecendo. Besitos e até a próxima!